Level 1. Você entra sem entender direito onde está se metendo. O uniforme ainda é novo, o coturno duro, a farda pesa mais do que deveria. Primeiro dia. Você não pensa em corrupção, não pensa em política, não pensa em sistema. Você só quer fazer o certo. A escala chega. 12 por 36. 12 horas dentro de uma viatura, 36 tentando esquecer o que viu. Você entra na rádio patrulha, que é a P para atendimento de ocorrência. Começa leve. Briga de casal. Vizinho reclamando de som alto. Um furto simples. Você acha que é isso, mas não é. Horas depois, você está apontando uma arma para alguém pela primeira vez. Sua mão treme. O tempo desacelera. Você percebe que não existe treinamento suficiente para esse momento. Ou você reage, ou alguém não volta para casa. O parceiro do seu lado, mais velho, mais frio, só diz: se acostuma. Você ri sem graça. Mas aquilo fica. Os dias passam. Você aprende rápido. Quem mente, quem corre, quem vai atirar e quem manda de verdade. Você começa a perceber padrões. Certas áreas, ninguém mexe. Certos nomes, ninguém fala. Certas ocorrências, somem. E quando você pergunta, o silêncio é a resposta. Ou pior, deixa isso quieto. Você sente um incômodo, mas ignora. Porque no fundo você ainda acredita que dá para fazer o certo, ainda acredita que a justiça funciona, até o dia em que você atende uma ocorrência diferente. Sem registro, sem chamada, só um endereço e uma ordem. E naquele momento, você percebe, o jogo não é só na rua. E você acabou de entrar nele, level 2. Você não recusa a ordem, ninguém recusa. O endereço não veio pelo rádio, veio direto. Seco, sem registro, seu parceiro nem questiona, só liga a viatura. Vocês entram numa rua estreita. Luz fraca. Movimento estranho. Olhares rápidos. Você sente, aquilo não é ocorrência comum. Vocês param. Dois homens já estão esperando. Não correm, não se assustam. Só encaram. Seu parceiro desce primeiro. Você vai atrás. Mão próxima da arma, mas sem puxar. Um deles fala baixo. Demorou hoje. Você trava por um segundo. Demorou? Seu parceiro responde como se fosse rotina. Trânsito. Eles riem. Um pacote aparece. Pequeno, discreto. Passa de mão em mão. Rápido. Limpo. Sem tensão. Sem abordagem. Sem revista. Sem voz de prisão. Você sente o sangue subir. Aquilo não está certo. Não está nem perto de estar certo. Você olha para o seu parceiro. Ele não te olha de volta. Só entra na viatura. Você entra também. Você não aguenta. Que porra foi essa? Ele respira fundo, olha pra frente e diz: bem-vindo. Você não responde. A cabeça começa a girar. Tudo o que você aprendeu, tudo o que você acreditava, começa a quebrar, devagar. Ele continua. Você pode fingir que não viu, ou pode arrumar problema. Você entende o que isso significa. Transferência, punição. Ou pior, você passa o resto do turno calado, mas observando. E agora você vê viaturas que passam direto, ocorrências ignoradas, rostos conhecidos sendo liberados e outros sendo esmagados. A regra não é igual para todo mundo. Nunca foi. E você só está percebendo agora. Quando o turno acaba, você tira a farda, mas ela não sai de você. Você olha no espelho. E pela primeira vez, você não sabe mais se está do lado certo ou se está só do lado mais forte. E no dia seguinte, você volta, como se nada tivesse acontecido. Mas aconteceu. E você sabe, agora você não é só um soldado. Você é parte de algo que não controla. E isso é só o começo. Level 3. Você não fala mais tanto. Agora você observa e entende. O respeito na rua não vem da farda. Vem de quem você conhece. E de quem te conhece. Você já não é mais um novato. Seu nome começa a circular. Alguns te testam, outros te evitam e alguns te procuram. Você vira cabo. Parece promoção, mas na prática, é mais peso. Agora você dirige. Agora você decide mais rápido. Agora o erro é mais seu do que do outro. Seu parceiro muda. Mais novo. Mais perdido. Exatamente como você era. E você se vê nele. Cheio de perguntas. Cheio de moral. Cheio de ilusão. Você poderia avisar, mas não avisa. Porque ninguém avisou você. E porque certas coisas não se falam, se aprendem. Você começa a filtrar ocorrências. Nem tudo vira abordagem, nem tudo vira prisão. Você escolhe. E isso te assusta. Porque você percebe que poder pequeno já muda você. Uma noite, um chamado. Roubo em andamento. Vocês chegam rápido. Dois suspeitos, correria. Grito. Um deles cai. O outro levanta a mão. Você tem segundos.
O mundo trava de novo, mas dessa vez, sua mão não treme. Você já sabe o que fazer. Depois, relatório, versão. Palavras escolhidas com cuidado. Seu superior lê, te olha e só diz: boa. Você sente um vazio estranho. Não orgulho, não culpa, algo no meio, algo que cresce. Com o tempo, você aprende outra coisa. Nem todo mundo quer justiça. Sem perceber, você já mudou. Você não reage mais igual. Não pensa mais igual. E, principalmente, você não sente mais igual. Level 4. Você sobe. Agora é sargento. Não é mais só rua, é responsabilidade. Você não corre para a ocorrência. Você chega depois, quando tudo já aconteceu. E é aí que começa o problema. Porque agora, você precisa decidir o que aquilo foi. Certo? Errado? Ou ajustável? Sua viatura é diferente. Mais alta, mais visível. Mas o peso é invisível. Você roda a área para viaturas, escuta versões e percebe algo rápido. Cada policial conta uma história que protege ele mesmo. E você precisa escolher em qual acreditar ou qual sustentar. Um erro de um soldado vira seu problema. Uma abordagem mal feita vira seu nome no papel. Você assina, você responde, você segura e às vezes você encobre. Porque nem sempre dá para expor tudo. Nem sempre o sistema quer verdade. Às vezes, quer estabilidade. Uma madrugada, um confronto. Disparo, correria. Você chega, um corpo no chão. Seus homens tensos, versões desencontradas. Você olha ao redor. Pouca testemunha. Muito risco. Você começa a jogar o jogo, porque percebe que quem não joga, sai. Ou pior, você ainda usa a farda, mas agora, você já entende. O sistema não é quebrado. Ele funciona exatamente assim. E você finalmente aprendeu como funciona. Level 5. Você cruza uma linha invisível. Agora é tenente. Oficial. A farda muda. O tratamento muda. Mas o peso aumenta. Você não está mais dentro da viatura. Você comanda. 20, 30 homens. Cada um com história. Cada um com um problema. Você alterna entre dois mundos. O batalhão e a rua. No batalhão, papel, meta, cobrança. Na rua, caos. Quando algo grande acontece, é você que chega primeiro para assumir. E tudo para, olhos em você, esperando ordem. Você lembra de quando era soldado, esperando alguém dizer o que fazer. Agora, esse alguém é você. Uma ocorrência grande, roubo, refém, imprensa chegando. Você sente a pressão, mas não pode demonstrar. Você organiza, posiciona, fala no rádio. Cada palavra pesa. Porque um erro seu vira erro de todos. Horas depois, termina. Sem vítima, sem herói. Só relatório. E cobrança. O capitão quer números, redução de crime, resultado. Não importa como. Importa o que aparece. Você começa a perceber o jogo maior. Não é só rua. É estatística, é política, é imagem. E você está no meio disso. Seus homens erram. Você segura. Seus homens acertam. Você responde. Você começa a proteger alguns, cobrar outros, nem sempre por justiça. Às vezes por confiança, às vezes por conveniência. Uma reunião, portas fechadas. Você escuta nomes, áreas, acordos não ditos, silêncios que falam alto, e entende. Existe um limite invisível, uma linha que não se cruza, e quem cruza, desaparece do sistema. Transferido, quebrado, esquecido. Você sai da sala diferente, mais consciente, mais frio, mais estratégico. Agora você não joga só o jogo. Você começa a entender o tabuleiro. E isso muda tudo. Level 6. Você sobe mais. Capitão. Agora você não corre mais. Você administra uma companhia inteira, uma região. Problemas que não acabam. Você acorda e já tem cobrança. Roubo subiu, furto aumentou. Imprensa pressionando, comunidade reclamando e, em cima de tudo, seus próprios homens, cansados, estourados, no limite. Você precisa manter tudo funcionando. Escala, viatura quebrada, falta de efetivo. E mesmo assim, o resultado tem que aparecer. Quase não vai para a rua, mas sabe exatamente o que acontece nela. Porque tudo passa por você. E o que não passa é porque alguém decidiu esconder. Você participa de reuniões, políticos, lideranças, promessas, cobranças indiretas. Você entende rápido. Segurança não é só polícia. É interesse, é narrativa, é controle. Uma área começa a melhorar. Menos ocorrência, menos registro. Mas você sabe, não é porque o crime sumiu. É porque pararam de registrar, ou redirecionaram,
ou ignoraram. Você pode bater de frente, ou pode aceitar. Você pensa, por pouco tempo, porque a máquina não espera. Você ajusta, refina, controla. Tudo precisa parecer sob controle, mesmo quando não está. Seus tenentes te olham esperando direção. Você dá. Seus sargentos esperam respaldo. Você dá. Seus soldados nem sabem o que acontece aqui em cima. E talvez seja melhor assim. Uma noite, uma operação grande, tudo planejado, tudo alinhado, mas algo sai errado. Muito errado. E de repente, não é mais sobre prender. É sobre conter dano. Você passa horas resolvendo. Ligação atrás de ligação. Versão sendo construída. Narrativa sendo alinhada. No final, oficialmente deu tudo certo. Na prática, você sabe que não. Isso pesa, mas não te trava mais. Porque agora você entende. Aqui em cima, não vence quem está certo. Vence quem sustenta. E você aprendeu a sustentar. Level 7. Você quase não veste mais a rua. Agora é major. Ou tenente-coronel. O batalhão inteiro passa por você. Centenas de homens. Milhares de ocorrências. Tudo vira número. Tudo vira relatório. Você não vê mais o crime acontecendo. Você vê gráficos, quedas, aumentos, metas, e cada número tem uma história que ninguém conta. Você coordena operações grandes, planeja semanas antes, define onde entrar, quando entrar, quem entra. Mas sabe que nem tudo depende de você. Sempre existe variável escondida, interesse paralelo, informação que chega incompleta. Ou tarde demais. Você aprende a decidir com risco, alto risco. Uma decisão sua movimenta uma cidade inteira. Uma operação errada vira manchete. E manchete vira pressão, pressão institucional. Você começa a falar com gente que nunca apareceu na sua vida antes. Secretaria, governo, assessores, pessoas que nunca pisaram na rua. Você entende sem ninguém dizer, algumas decisões já estão tomadas antes de você entrar. Você só executa, porque chegou longe demais para ser ingênuo agora. Seus capitães te respeitam, seus tenentes te temem, e você sabe o motivo. Você já foi eles. Mas eles ainda não são você. Você precisa agir, sem tempo, sem margem. Você decide. Horas depois, tudo se acalma. Externamente, sucesso. Internamente, silêncio. Sempre silêncio. Você olha tudo de cima agora e percebe algo que ninguém te contou no início. A rua nunca foi o centro. Era só a base. O verdadeiro jogo sempre esteve aqui em cima. E agora, você faz parte dele. Level 8. Você chega no topo. Coronel. Agora não existe mais rua. Só decisões. Regiões inteiras sob seu comando. Milhares de homens. Orçamentos altos. Pressão constante. Você não atende ocorrência. Você define como elas vão acontecer. Ou como vão aparecer. Sua mesa é limpa. Organizada. Mas tudo que chega até ela é caos filtrado. Relatórios perfeitos, números ajustados, histórias resumidas. Você sabe, aquilo não é a realidade completa. Nunca é. Mas é o que importa agora. Você fala com quem manda. Secretaria, governo, reuniões fechadas, palavras medidas. Nada é direto. Tudo é entendido. Você percebe rápido. Aqui, não se combate só crime. Se administra estabilidade, se controla a narrativa, se evita crise. Uma decisão sua muda uma cidade. Mas também pode expor tudo. E isso não pode acontecer. Você pensa diferente agora. Frio, calculado, estratégico. Não é mais sobre certo ou errado. É sobre consequência. Você lembra do começo, do soldado, da primeira ocorrência, da mão tremendo, da vontade de fazer o certo. E você se pergunta, em que momento isso mudou? Mas a resposta é simples. Mudou aos poucos. Nível por nível. Decisão por decisão. Você não percebeu. Só aconteceu. Uma última reunião. Alta, silenciosa, delicada. Uma escolha precisa ser feita. Não existe opção perfeita. Só a menos pior. Você decide. E naquele momento, você entende tudo. A justiça nunca foi simples. Nunca foi limpa. E nunca foi igual para todos. E mesmo assim, alguém precisa sustentar isso. Agora, esse alguém é você. Final. Você olha para trás. E quase não se reconhece. Do soldado que entrou acreditando em justiça, sobrou pouco, mas não sobrou nada. Ainda existe algo. Pequeno, escondido, mas existe.
Você lembra das noites longas, das decisões rápidas, dos rostos que passaram, dos que voltaram e dos que não voltaram. Você entende agora. Não era só sobre prender ou combater. Era sobre sustentar um sistema imperfeito, sem deixar ele desmoronar. Alguns se perderam no caminho, outros se venderam, outros quebraram, e alguns se adaptaram. Você foi um deles, nem herói, nem vilão. Só alguém que continuou, mesmo quando ficou mais difícil, mesmo quando ficou cinza. Porque no fim, não existe lado totalmente certo. Existe o que você faz, com o poder que tem, e o preço que você aceita pagar por isso. Você chegou ao topo, mas entende, cada nível deixou algo em você. E tirou também. A farda ainda está lá, o cargo também. Mas o peso, esse nunca sai. E amanhã, o sistema continua, com ou sem você. Se isso te prendeu até aqui, você já entendeu. Não é só uma história, é um jogo, e ninguém sai dele igual.